Antes do dilúvio, antes dos reinos e dos reis, houve uma era esquecida. Quando anjos desceram à terra e o amor proibido deu origem a monstros. Eles eram gigantes, meio divinos, meio humanos, poderosos o bastante para desafiar o próprio céu. E quando a terra gritou por justiça, o juízo começou a cair como tempestade. Esta é a história dos Nefilins. O silêncio do universo era absoluto. Nenhum som, nenhuma voz, apenas a respiração da criação recém-nascida. A escuridão se rasgava em faíscas de luz, e o cosmos revelava sua imensidão dourada. Do alto, milhares de seres resplandecentes observavam o planeta azul emergindo do caos, banhado por rios de prata e mares cristalinos. A Terra era um cântico vivo, pura, perfeita, intocada. Do trono da eternidade, uma voz falou, grave como trovão, suave como vento. Que a terra produza vida e que o homem habite sobre ela. E assim foi. O homem caminhou entre as planícies e seu coração conheceu a inocência. As estrelas, porém, tornaram-se testemunhas de um segredo. Pois entre os anjos que observavam do firmamento, havia os que se encantavam com a beleza da criação, e sobretudo com as filhas dos homens. Um brilho diferente tomava seus olhos, um desejo impossível de conter. Entre eles, um nome se destacava, Semjaza, o mais sábio e o mais inquieto. Certa noite, no Monte Hermon, ele reuniu 200 dos seus irmãos. As nuvens se tornaram densas. Os ventos rugiam entre os penhascos. A lua iluminava rostos de luz e dúvida. E com voz firme, disse Semjaza: Irmãos, vós vedes o que está abaixo de nós? As filhas dos homens são belas, e a vida pulsa nelas com a centelha do Criador. Eu desejo conhecê-las. Um murmúrio percorreu o grupo. Alguns anjos recuaram, temerosos. Outros o olharam com ardor contido. Desejas desafiar a vontade do Altíssimo? Perguntou Azael, com o semblante tomado de fogo. Semjaza respondeu: Não desejo o mal, mas sim compreender o amor que ele nos negou. Se descermos, conheceremos o que é ser carne, e talvez, assim, entenderemos o coração do homem. O silêncio se estendeu até que, um a um, os anjos estenderam as mãos, formando um círculo. A luz celestial tremia sobre eles. Que seja um pacto. Juramos não voltar ao céu até cumprirmos o que o coração deseja.
o vento soprou como um rugido. O Monte Hermon tremeu. Do alto, raios de fogo cortaram o firmamento. E 200 anjos caíram como estrelas ardentes, atravessando as nuvens e rasgando o horizonte. Ao tocarem o chão, assumiram forma humana. Altas estaturas, olhos flamejantes, semblantes de reis. A terra tremeu sob seus pés. As filhas dos homens os viram e se maravilharam. Nenhum mortal possuía tamanha beleza. Elas se aproximaram, e os vigilantes tomaram para si esposas, ensinando-lhes segredos do céu. Plantaram jardins, construíram torres e ergueram altares de ouro. A união entre o divino e o humano deu origem a algo jamais visto. Nasceram os Nefilins, crianças de crescimento veloz, de olhos luminosos e força sobre-humana. Em pouco tempo, tornaram-se gigantes e a terra começou a sentir seu peso. Caçavam tudo o que se movia. Dominavam os rebanhos e o solo. E os homens, incapazes de resistir, começaram a adorá-los como deuses. Semjatza, agora coberto por vestes de linho e coroado com pedras celestiais, observava o resultado de sua escolha. Criamos algo grandioso. O céu nos teme e a terra nos reverencia. Mas Azael, ao seu lado, respondeu em tom sombrio. O que criamos, irmão, talvez seja a nossa ruína. Eles não conhecem limite. E a fome deles é infinita. De fato, os Nefilins começaram a devorar o que os homens cultivavam. E quando nada restava, voltaram-se contra eles próprios. Sangue corria pelos vales, e as montanhas ecoavam gritos de desespero. O perfume das flores foi substituído pelo odor do ferro e da morte. O céu escureceu. Um trovão soou distante. Do alto, uma luz atravessou as nuvens e repousou sobre o monte onde tudo começou. Uma voz invisível e poderosa ecoou. A terra geme sob o peso de vossa corrupção. O espírito do homem não permanecerá para sempre. Semjasa levantou os olhos para o firmamento e, por um instante, viu o reflexo de suas antigas asas ardendo na distância. E o vento trouxe a resposta do próprio juízo, fria e silenciosa como o prenúncio da tempestade. Os dias que se seguiram transformaram a terra em um espelho de glória e horror. Os Nefilins cresciam em tamanho e poder. Seus corpos atingiam alturas impossíveis. Seus olhos brilhavam como brasas. E suas vozes ecoavam como trovões sobre as montanhas. Cada passo que davam fazia o solo estremecer. As cidades humanas se curvavam diante deles, oferecendo tributos e erguendo altares em sua honra. Os vigilantes, encantados com seus filhos, ensinaram-lhes segredos celestiais.
Azazel revelou o uso do ferro e do bronze, forjando armas que jamais haviam existido. Os homens aprenderam a fazer espadas, escudos e lanças, e com isso veio a guerra. Outros anjos ensinaram encantamentos, o poder das ervas, a escrita dos astros e o domínio das sombras. A sabedoria proibida se espalhou, e com ela, a corrupção. Semjasa, de pé sobre o alto de um templo recém-erguido, observava o horizonte tomado por fogo e poeira. A civilização dos homens florescia e apodrecia ao mesmo tempo. Demos a eles o conhecimento dos deuses. Azael o encarou, o semblante endurecido. Temos a eles a destruição. Olhe o que fizeram, Semjasa. Irmãos matam irmãos. Reis devoram reinos. Nossos filhos bebem o sangue dos inocentes. Lá embaixo, os gigantes festavam em meio ao caos. Rios de vinho, sacrifícios humanos e canções blasfemas se espalhavam sob a luz rubra do entardecer. Os nefilins ergueram monumentos de pedra negra, gravados com símbolos que lembravam o firmamento. As colunas subiam até tocar as nuvens, e seus topos ardiam com chamas eternas. O maior entre eles era Og, filho de Semjasa, de estatura colossal e olhos tão brilhantes quanto o sol poente. Vestia peles de feras e uma coroa de ossos. Sua voz era como o som de 1000 tambores. Homens são fracos. Nascemos para reinar. O sangue de anjos corre em nossas veias. O mundo nos pertence. A multidão o aplaudia com gritos selvagens, e os vigilantes assistiam em silêncio, tomados por um misto de orgulho e culpa. O tempo passou, e a fome dos gigantes cresceu. Comeram os rebanhos, devoraram as colheitas, e quando nada mais havia, voltaram-se contra os próprios homens. Aldeias inteiras foram destruídas. O sangue escorria pelos vales e tingia os rios. As mulheres choravam, os céus se tornaram de cinza, e a luz do sol parecia fugir da terra. Em cada cidade, erguiam-se ídolos dos caídos, figuras de asas partidas e olhos feitos de ouro. Os homens, temendo o castigo dos deuses, sacrificavam seus próprios filhos. Uma noite, sob o luar pálido, Semjasa subiu ao monte novamente. O vento cortava o ar como lâminas. Ele se ajoelhou e ergueu o olhar ao céu. Senhor, se ainda ouves nossas vozes, perdoa-nos. Não buscávamos o mal, apenas compreender. Nenhuma resposta. Apenas trovões distantes como ecos de ira contida. Azael se aproximou, os olhos ardendo. O silêncio dele é o sinal do fim. Criamos monstros, Semjasa, e quando os deuses se calam, o castigo já começou. Enquanto falavam, o horizonte tremia. Relâmpagos cruzaram os céus, e uma voz invisível retumbou entre as nuvens. A terra está corrompida diante da minha face. O homem se desviou e os filhos do céu profanaram o solo sagrado. O juízo virá. Nos dias seguintes, presságios tomaram o mundo. As estrelas perderam seu brilho. Ventos anormais varriam os campos e o mar rugia contra as praias. Os nefilins, inquietos, ergueram os olhos, pressentindo algo que nem sua força podia deter. Og gritou ao firmamento.
que venham as tempestades. Nenhum deus destruirá o sangue dos gigantes. E ao longe, nas montanhas, um homem justo ergueu-se em oração. Seu nome era Enoque. Ele caminhava solitário pelos campos devastados, com os olhos voltados para o alto, buscando respostas. O mundo já não era mais o mesmo, e o céu, silenciosamente, começava a se mover. A terra gemia, o solo rachava, os rios tornavam-se vermelhos e o ar carregava o peso da culpa. As vozes dos inocentes mortos pelos gigantes subiam ao céu como ecos de sofrimento. Nenhuma canção, nenhum riso, apenas o som distante do pranto humano e o rugido dos nefilins em suas festas profanas. As montanhas testemunhavam o horror. O céu, antes límpido, agora se cobria de nuvens negras como cinzas do abismo. Nas alturas, o trono do Altíssimo resplandecia entre relâmpagos de pureza. Incontáveis anjos se curvavam em silêncio, aguardando a voz que governa tudo. De repente, uma luz intensa cortou o firmamento, e um trovão sacudiu as colunas do paraíso. A corrupção da terra chegou ao limite. Os filhos dos anjos tornaram-se demônios sobre o pó. O arcanjo Miguel inclinou-se, sua armadura de luz refletindo o brilho do trono. Senhor, queres que exterminemos o mal que nasceu da desobediência? E a resposta veio como um vento ardente. O tempo da misericórdia passou. Que se preparem os mensageiros, Rafael, Gabriel, Uriel, Miguel, ide e purificai a terra. Cada arcanjo recebeu um comando. Rafael deveria prender Azazel, o disseminador da corrupção, e lançá-lo em trevas. Gabriel destruiria os nefilins, libertando o mundo de sua tirania. Miguel enfrentaria Senjasa e seus companheiros caídos. E Uriel seria enviado a um homem justo, escolhido para ser porta-voz da vontade divina, Enoque, filho de Jared. Enquanto os céus se moviam, Enoque dormia sob o brilho de uma estrela solitária. Sonhou com rios de fogo descendo das montanhas e com asas que caíam queimadas sobre os campos. Acordou suando, com o coração acelerado. Um anjo desceu diante dele, envolto em luz dourada. Enoque se prostrou, tremendo. Quem és tu, Senhor? Sou Uriel, enviado do Altíssimo. Viste o que o mundo se tornou? O sangue clama ao céu. Levanta-te, pois serás mensageiro entre o homem e o Eterno. Enoque ergueu os olhos e viu ao longe as cidades cobertas por fumaça. Crianças choravam e gigantes caminhavam entre ruínas. O mal se tornou lei. Como poderia eu, simples homem, falar aos que não ouvem mais a voz da razão? Porque tua fé é tua espada, e teu coração, o eco da vontade de Deus. Em um instante, Enoque foi tomado por luz e transportado aos céus. Diante dele, abismos de fogo e montanhas de cristal se estendiam. Ele viu os tronos dos anjos e os lugares de julgamento.
O ar vibrava com vozes que entoavam o nome do Criador. No centro, um anjo imenso se aproximou. Miguel, o comandante das hostes. Enoque, o Altíssimo te concede a visão dos destinos. Levarás sua palavra aos que caíram. Irás ao monte Hermon e dirás aos vigilantes que não haverá perdão. Seus filhos perecerão, e eles mesmos serão acorrentados nas profundezas até o dia do juízo final. O humano baixou a cabeça, tomado de temor. E se eles não me ouvirem? Então os céus falarão. De volta à terra, Enoque caminhou até o monte onde tudo havia começado. As nuvens se abriram em trovões e os vigilantes o viram se aproximar. Senjasa o reconheceu de longe e desceu para encontrá-lo, envolto em luz pálida e arrependimento. Homem de Deus, intercede por nós. Fomos tolos. Nossos filhos destruíram o que juramos proteger. Pede ao Altíssimo que nos perdoe. Enoque o fitou com compaixão, mas sua voz era firme. Já não há intercessão. O céu decretou vosso fim. O abismo será vosso repouso, e vossos filhos conhecerão a espada do juízo. O choro dos anjos ecoou pelos vales, e o vento carregou o som até as planícies. A noite caiu, e estrelas cadentes cruzaram o céu. Presságios de destruição. Senjasa ergueu os olhos e sussurrou. Então, o que amamos será a semente de nossa queda. Enoque se afastou lentamente, iluminado apenas pelo luar. Ao longe, ouviu-se o rugido dos nefilins, ainda celebrando sua própria perdição. O tempo da justiça havia começado a contar. O amanhecer nasceu silencioso sobre uma terra cansada. O vento trazia o cheiro da fumaça e do ferro. Enoque caminhava solitário pelos vales, sentindo o peso da missão divina. Seus pés descalços tocavam o solo manchado pelo sangue dos inocentes. O mundo, outrora um jardim, tornara-se um cemitério de sonhos. Em meio à desolação, o céu se abriu novamente, e uma voz chamou seu nome. Enoque, sobe mais alto, pois te mostrarei o que está oculto aos olhos dos homens. Um redemoinho de luz o envolveu. O chão desapareceu sob seus pés. Ele foi elevado através das nuvens, e diante de seus olhos se revelaram lugares que mente alguma poderia compreender. Montanhas feitas de cristal puro, rios que brilhavam como fogo líquido, e anjos de tamanho indescritível, com rostos cobertos pela glória. No centro de tudo, um trono cercado por luz que não se podia olhar. Lá estava o Altíssimo. Sua voz era o som de 1000 águas, e cada palavra fazia o coração de Enoque tremer. Viste o que os filhos do céu fizeram sobre a terra. Trouxeram sabedoria profana, derramaram sangue e corromperam a carne. O juízo está determinado. Atrás dele, arcanjos se aproximaram. Miguel, com espada flamejante. Rafael, de expressão serena e olhos de fogo. Gabriel, com asas que reluziam como ouro derretido. Uriel, portador das estrelas.
Enoque se prostrou, o rosto contra o chão. Senhor, tua justiça é perfeita. Que farei eu, pó e cinza, diante de tamanha ira? Serás minha voz. Levarás aos caídos a sentença final. O humano foi envolto por uma nuvem e levado até uma prisão de trevas. Lá, viu abismos profundos e rios de fogo que serpenteavam entre montanhas negras. No interior, os vigilantes aguardavam, acorrentados, com os olhos apagados e rostos tomados pela vergonha. Senjasa ergueu a cabeça ao vê-lo. Enoque, intercede uma última vez, suplica pelo perdão que perdemos. Supliquei por vós diante do trono, mas vossa súplica não foi aceita. O Altíssimo ordenou: jamais subirão novamente. Seu lugar será o abismo, até o dia em que a chama eterna os consuma. Senjasa chorou, e seu pranto soou como trovões. Então que nossos filhos também sejam destruídos, que o nome dos gigantes desapareça para sempre. O eco de sua voz se perdeu entre as rochas. Do alto, relâmpagos cruzaram o céu subterrâneo e as correntes se apertaram. O grito dos anjos caídos reverberou pelos reinos celestiais. De volta ao firmamento, Enoque contemplou o destino dos Nefilins. Em visões, viu exércitos de gigantes lutando uns contra os outros, cidades ardendo, mares tingidos de sangue e o próprio céu lançando fogo sobre a terra. Uma lágrima caiu de seus olhos. O mundo que o Criador amou se tornou ruína, mas das cinzas nascerá a promessa. Rafael se aproximou, colocando a mão sobre seu ombro. Teu fardo é grande, homem de fé, mas há ainda um justo na terra. O Altíssimo já o escolheu. Ele edificará uma nova era quando as águas cobrirem os montes. Quem é ele? Perguntou Enoque com voz trêmula. Seu nome é Noé. As palavras pairaram no ar como profecia. A luz ao redor de Enoque começou a pulsar, e o tempo pareceu cessar. Em meio ao brilho, ele ouviu novamente a voz do Criador. Retorna à terra, Enoque. Fala aos homens. Diz-lhes que o juízo vem com águas que nenhum gigante poderá conter. Mas aos que guardarem a fé, darei refúgio nas alturas. A visão se dissipou. Enoque abriu os olhos e estava novamente entre os campos. O sol caía no horizonte, tingindo tudo de vermelho. O som distante dos nefilins ecoava. Tambores, gritos, blasfêmias. Enoque caminhou até o topo de uma colina. Ao longe, enxergava cidades queimando. O vento soprava forte e relâmpagos riscavam o céu. Ele ergueu a voz e gritou: Arrependei-vos, ó homens, pois as águas virão e levarão consigo a soberba e o sangue. Ninguém ouviu. Apenas o trovão respondeu, como se o próprio céu confirmasse sua profecia. E então, o mundo começou a estremecer. Um rugido profundo, vindo das profundezas, sacudiu o solo. As nuvens giraram como redemoinhos de fogo. Enoque olhou para cima e viu uma cortina de luz descendo sobre os vales. Os anjos do juízo já estavam em marcha.
O homem justo fechou os olhos, envolto em claridade, e seu corpo foi tomado pela luz. A terra ficou para trás, enquanto ele ascendia ao reino eterno, selando para sempre seu nome entre os que andaram com Deus. Os céus se abriram em fogo, e trovões rasgaram o firmamento. Raios de luz cruzavam as nuvens, enquanto anjos desciam em formação, empunhando espadas flamejantes. A terra tremia, os mares se enfureciam, e os homens fugiam diante do juízo divino. Os nefilins, gigantes nascidos da corrupção entre anjos e humanos, ergueram-se contra o céu. À frente das hostes sagradas, Miguel desceu como uma estrela ardente, seguido por Gabriel e Rafael, liderando legiões de luz. O mundo inteiro ardia entre glória e ruína. Nos vales, Og, o maior dos nefilins, ergueu sua lança de ferro celestial e bradou desafiando os céus. Os gigantes avançaram e a terra se partiu sob seus passos. As hostes angelicais responderam em uníssono. Espadas de luz colidiram com lanças do pecado, o som ensurdecedor ecoando como o colapso da criação. Miguel brandiu sua espada e, invocando o nome do Altíssimo, abateu um gigante em chamas. Gabriel comandou os anjos em meio à tempestade de fogo, enquanto Rafael desceu às profundezas e enfrentou Azazel. Correntes de fogo envolveram o anjo rebelde, selando-o no abismo com pedras incandescentes. Do alto, Senjaza, o líder dos anjos caídos, observava a destruição com pesar. Diante dele surgiu Miguel, a espada ainda em brasa. Foste o primeiro a cair e o último a compreender, disse o arcanjo antes de lançá-lo ao mesmo abismo, encerrando o eco das rebeliões celestes. Um silêncio profundo cobriu a terra. Dos céus, nuvens pesadas se formaram. O prelúdio do juízo final. Rafael ergueu a voz. A terra foi lavada em sangue, agora será lavada em águas. E o olhar divino voltou-se para um homem justo, Noé. Sob o rugido dos trovões, ele erguia as tábuas da arca conforme o mandado do Altíssimo. Os homens zombavam dele, mas Noé manteve-se firme, guiado pela voz que ecoava em seu coração. Animais de toda a espécie vieram a ele, 2 a 2, e o trovão anunciou o início do dilúvio. As comportas do céu se abriram, e das profundezas jorraram fontes incontroláveis. O mundo inteiro foi engolido pelas águas. Nos montes, os gigantes tentaram resistir. Og, tomado de orgulho, bradou contra o céu, mas foi tragado por uma onda colossal. A humanidade clamou em vão às portas da arca, e Noé chorou ao ouvir seus gritos. Senhor, tem piedade deles. Sussurrou. A voz respondeu. A terra precisa ser purificada. Durante 40 dias e 40 noites, o dilúvio cobriu tudo. Montanhas desapareceram, cidades se dissolveram, e o mundo foi limpo de sua corrupção.
Então veio o silêncio. O sol pálido iluminava um oceano sem fim. A arca flutuava sobre as águas. E Noé libertou uma pomba. Ela retornou com um galho verde, o primeiro sinal de esperança. Noé prostrou-se em lágrimas. Tua misericórdia é maior que as nuvens. Dias depois, a arca repousou sobre os montes de Ararat. O vento soprou. As águas baixaram e a vida brotou novamente. Noé ergueu um altar e ofereceu um cordeiro ao Senhor. Uma luz desceu e o primeiro arco-íris surgiu no horizonte, o símbolo da aliança eterna. Nunca mais as águas destruirão toda a carne.